Oi, gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rita e eu tô aqui hoje pra falar sobre mais um livro que eu li. Que responsa, viu? Caramba! Dá um pouco de receio, sim, de falar de um livro desse, porque o que eu gostaria, se eu pudesse, era que todo mundo, no final desse vídeo, tivesse pelo menos a curiosidade de começar a ler Ruído Branco. Eu não tenho condição de fazer resenha, nem de fazer grandes discursos sobre o escritor, porque assim, é a primeira obra que eu leio dele, eu não sou preparada para isso, enfim, eu sou uma leitora e que se apaixonou por um livro e tá aqui, querendo, sei lá, compartilhar com vocês isso, mas na esperança que vocês deem uma chance para esse livro, gente, por favor. Eu tô falando disso aqui, ó, Ruído Branco, do queridíssimo Don DeLillo. E eu gostaria de começar falando um pouquinho para vocês sobre a época que esse livro saiu, a década de 80. Sim, eu já existia e eu já era grande na década de 80, tá? E tem uma coisa muito interessante que eu me recordei muito nesse livro, lendo esse livro. Era aquele ambiente de terror que a gente tinha nos anos 80, no final dos anos 70, começo dos anos 80, de Guerra Fria, né? Aquela coisa de medo de uma guerra nuclear, de uma guerra química, de que conflitos mundiais gigantescos acabassem com o globo de uma hora para outra. Eu lembro que eu era muito pitititica, eu tinha lá, sei lá, 8, 9 anos e eu fazia as minhas orações noturnas assim, e eu lembro que eu pedia para que se caísse uma bomba nuclear em São Paulo, que eu pudesse me esconder num lugar onde eu não ia ser contaminada e que eu pudesse não comer baratas, porque tinha uma lenda que só iam sobreviver as baratas e quem ficasse vivo ia ter que se alimentar de baratas. Olha só, gente. Então, era essa a mentalidade da nossa época, né? E isso foi uma coisa que mudou em alguns aspectos, em outros não. Quer dizer, o medo da guerra nuclear hoje a gente não ouve mais as crianças falarem, pelo menos eu nunca mais vi ninguém fazendo oração com medo de bomba atômica. Mas essa coisa do apocalipse final, né? Aquela coisa do medo do mundo acabar de uma hora para outra na decisão de meia dúzia de criaturas dominantes do mundo, do planeta, entendeu? Isso era uma coisa muito viva, muito presente. E isso é muito do que a gente vê aqui no livro do DeLillo. Ele conta pra gente muito dessa atmosfera que tinha nos anos 80. É claro que isso mudou muito, né, dessa época daqui pra cá. Mas a sociedade continua ainda batendo na mesma tecla e pelo que o próprio DeLillo coloca, a gente vai continuar por muito e muito tempo discutindo ainda as mesmas coisas dessa geração que ele coloca aqui a história. Então, não tem como a gente ler Ruído Branco e não se identificar com um ou outro personagem, ou como no meu caso, com todos os parágrafos e personagens no livro. Gente, eu comecei a ler esse livro da biblioteca, eu peguei ele na biblioteca. Eu comecei a ler ele num domingo e eu li tipo 100 páginas e eu decidi naquele momento que eu ia comprar um exemplar pra mim, porque não tinha a menor condição de eu ler esse livro uma única vez e não fazer nenhuma anotação nele. Quer dizer, eu precisava ter uma edição pra mim. E eu encontrei, comprei e logo assim que chegou em casa eu comecei a ler de novo. E eu já tinha falado sobre ele num vídeo que eu tinha me lembrado muito daquela série Todo Mundo Odeia o Chris, né? Que é uma série de TV em que de uma maneira muito irônica, muito engraçada, discute questões sociais, raciais e econômicas, políticas, de todo aquele período dos anos 70 e 80. Então, esse livro me lembrou muito aquele clima, né? Mas conforme eu fui lendo e fui chegando no final, eu fui chegando a outras conclusões. Apesar que o clima, sim, eu achei esse livro muito engraçado. Eu ria muito, sabe? Ria abertamente, de gargalhar mesmo. Mas eu sei que tem gente que achou o livro mais pesado, achou o livro mais denso, porque ele realmente acaba gerando
muitas reflexões. Mas pera lá, vamos com calma. Deixa eu começar falando um pouquinho sobre a história do Ruído Branco. Ruído Branco conta a história pra gente de Jack e sua família. Jack é um professor universitário, um hitlerologista, tá? Ele é um professor especializado na vida do Hitler, que se sente um pouco deslocado por não saber falar alemão, como que um hitlerologista não fala alemão, né? Ele se sente um pouco ameaçado por isso. Ao mesmo tempo, ele vive um casamento muito feliz com Babette. Tanto um quanto o outro já estão, acho que no seu segundo ou terceiro casamento, e trazem filhos de outros casamentos. Então eles têm uma família muito diversificada, com crianças que vão, sei lá, desde bebezinho até um adolescente, né? Enfim, cada um desses filhos tem uma participação muito bacana no livro. Cada um tem uma personalidade. Ao mesmo tempo, Jack é cercado por amigos na universidade, por familiares, e todas essas pessoas têm um papel muito importante na história. São personagens criados para dar uma estrutura para que o Jack desenvolva o drama dele, que começa logo nas primeiras páginas e vai até a página final. E qual é o drama do Jack? O Ruído Branco. Ah! Bom, aí você vai ter que ler para saber, mas esse título tem tudo a ver com esse livro, mas é só assim, no último momento, quando você fechar, é que você vai entender por que esse livro ele é tão representativo, não só para a história do Jack, mas também para a história de toda a humanidade, de toda uma geração, para a história de todos nós. Eu não vou dar spoiler, pode ficar tranquilo. Jack tá lá preocupado com a problemática dele, né, tentando se sentir melhor como um professor, né, ele tem um grande amigo que é um dos meus personagens preferidos desse livro, que é o Murray. Gente, o Murray é sensacional, é um filósofo da vida moderna, assim, de mercado. Quem lê o livro sabe, esse cara é um filósofo de mercado, tá, de supermercado. Ele é incrível, ele é o melhor amigo do Jack e eles conversam muito e trocam muitas ideias. E eles estão todos ali vivendo cada um o seu drama pessoal quando acontece uma espécie de um acidente químico na cidade deles, né? Uma pequena cidade americana, enfim. Eles estão sendo ameaçados por uma nuvem tóxica. E aí começam várias aventuras, né? Aventuras de verdade, de se fugir dessa nuvem, enfim, de se procurar se proteger e tal, que é uma grande parte do livro, mas não é o livro inteiro, é uma grande parte. E ao mesmo tempo, essa situação, esse acidente, vamos dizer assim, esse incidente, né, acaba gerando e despertando vários problemas pessoais que juntos formam uma trama que ajudam o Jack, na verdade, a ir acentuando e aumentando ainda mais esse drama pessoal dele. Na verdade, os questionamentos desse livro são muito humanos, tá? Então, o que a gente vai ver ao longo da história são reflexões a respeito da humanidade, da nossa fragilidade enquanto seres humanos, num mundo gigante e perigoso. Nossa, agora, né, até eu filosofei. Mas é basicamente isso, ele é um questionamento de muita coisa. Só que esses questionamentos são feitos de uma maneira incrivelmente bem sacada. E isso é genial. E isso o Don DeLillo, assim, talvez dizem que ele não conseguiu reproduzir em mais nenhum outro livro. Não sei, eu não li ainda, tá? Mas eu já vi muita gente falando que Ruído Branco, sem dúvida nenhuma, foi a grande obra dele. Mas ele tem umas sacadas incríveis, assim, eu fiquei muitas vezes me imaginando da onde ele tirou aquilo. Como ele conseguia pegar, por exemplo, uma agenda, tá? Tô dando um exemplo só, isso não tá no livro. E a partir dali, colocar um personagem fazendo uma reflexão tão incrível sobre o tempo, sobre
a nossa necessidade de ter o controle de tudo, sobre a nossa incapacidade de impedir o envelhecimento, enfim. Ele pegava as coisas do dia a dia, né? Quer dizer, ele não, né? Os personagens ali na história partem de pequenas situações do dia a dia para refletir o mundo de uma maneira imensamente profunda. E por isso que as pessoas sempre me perguntam, Rita, mas por que tantas marcações? Porque de um parágrafo para outro, muitas vezes você encontra 3 ou 4 temas que podem levar a discussões enormes. Gente, como o DeLillo foi sensacional, porque ao mesmo tempo que ele fez essas reflexões, ele não tirou o humor, ele não tirou aquela coisa sarcástica, ácida. Eu tinha uma palavra para esse livro que eu usava o tempo todo. Ele é agudo, ele parece, sabe, que tá dando um cutucão na gente o tempo todo. Mas ao mesmo tempo ele consegue mostrar o ridículo, o irônico, o sem sentido, sem noção de tudo aquilo que a gente vive, sabe? Logo no comecinho desse livro, eu até coloquei lá no Insta, tem uma parte em que a família está discutindo sobre comprar alimentos orgânicos ou não, sobre parar de fumar ou não, enfim. E essa é uma das inúmeras discussões dessa família, por ser uma família muito diversificada, então as discussões são muito ricas, é muito engraçado, é muito bacana mesmo. Nessa discussão sobre essa alimentação orgânica, a gente vai se colocando, porque enfim, a gente vive hoje, né, uma sociedade que tem essa preocupação tão grande com o que come, com o que bebe, com a ecologia, enfim, com tudo mais. A gente começa a perceber o quanto essas questões, na verdade, tiram a gente, afastam ou procuram dar uma disfarçada nas questões mais profundas, né, e mais antigas que o homem carrega em si, que traz mais medo, que traz mais insegurança e que traz mais pavor, né? Só que essa família aqui não vai conseguir segurar muito tempo, até por conta da situação que eles estão vivendo. Nesse momento que a cidade toda tá correndo perigo, né? Eles vão começar a ter que colocar o dedo na ferida, principalmente o Jack, que é o nosso personagem principal aqui. Agora, não tem como não falar do cinismo aberto com que DeLillo coloca o dedo na ferida, como eu disse, dessa maneira muito aguda, muito direta, mas ao mesmo tempo muito irônica, literalmente rindo da nossa cara, da própria cara, porque ele também é parte, né, disso tudo. Rindo do quanto a gente tenta fugir da nossa condição e do quanto a gente não consegue, né? É um livro muito fácil de ser lido, porque é um texto muito rápido, muito franco, muito direto, gostoso por causa dessas tiradas aí ácidas, irônicas, sarcásticas, mas ao mesmo tempo ele tem como é que eu posso dizer isso? Mas ao mesmo tempo ele pode despertar em algumas pessoas uma sensação ruim de impotência e de uma vulnerabilidade maior do que teoricamente ele gostaria. Eu acho que isso pode incomodar um pouco algumas pessoas, mas se você aí gosta também de ser desafiado, permita-se ser desafiado por esse livro, permita-se refletir junto com ele, porque eu achei de uma engenhosidade sensacional a maneira como ele aborda os assuntos a partir de coisas tão pequenas, né? Tudo nesse livro, pra mim, no final, eu comecei a enxergar como um grande símbolo, inclusive os personagens e os objetos que eles mais gostavam e as discussões que eles tinham, tudo era muito simbólico, tudo representava muito um conjunto de coisas, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala da Babette, que era a esposa, ela representa um pouco todas as esposas e todas as mulheres e todas as mães e tem esse simbolismo muito forte em todos os personagens. Então, acho que isso vale a pena começar a ler já com essa cabeça, entendeu? Porque pode parecer às vezes que os personagens não têm nem sentido, porque eles são tantas vidas em uma, mas é justamente por isso, porque existe esse simbolismo muito grande nas histórias, nos personagens, no movimento mesmo da narrativa. Vocês estão procurando uma leitura desafiadora, uma leitura diferente, mas ao mesmo tempo leve e divertida?
Um livro que vai fazer você literalmente pirar o cabeção, como eu gosto de dizer. Vai fazer você refletir sobre um monte de coisa, vai fazer você dar risada, mas aquela risada fria e triste ao mesmo tempo, sabe? Porque a gente se enxerga em muita coisa aqui, tanto nas coisas boas quanto nas coisas que não são tão boas. Eu recomendo Ruído Branco. É um clássico, pra mim já virou um clássico. Sem dúvida nenhuma eu vou querer reler. É um livro que eu pretendo presentear muita gente com ele. Foi um livro que marcou bastante pra mim a leitura. E como dá pra ver pela quantidade de marcação e de temas, é um livro que sem dúvida nenhuma ainda tenho muito o que pensar a respeito. Vou ler rapidinho, gente, pra vocês um trecho aqui, em que ele fala um pouco. Murray, que é o meu filósofo favorito agora da vida, tá? Ele fala um pouquinho sobre o papel da morte na nossa sociedade, essa sociedade moderna de consumo, capitalista, enfim, tá? Ele fala o seguinte: é essa a natureza da morte moderna. Ela tem sua vida, independente de nós. A morte está ganhando prestígio e dimensão. Tem um alcance que jamais teve. Nós a estudamos objetivamente. Podemos prever o seu aparecimento, levantar toda a sua trajetória no interior do organismo. Podemos tirar fotos de cortes transversais, gravar em videotape os seus tremores, as suas ondas. Nunca estivemos tão perto da morte. Nunca conhecemos tão bem os seus hábitos e atitudes. Agora a conhecemos intimamente. Mas ela continua a crescer, a ampliar o seu alcance, a encontrar novas manifestações, novas vias e métodos. Quanto mais aprendemos sobre ela, mais ela cresce. Seria essa uma nova lei da física? Gente, para tudo, vai ler Ruído Branco. Tem desculpa mais não. Tia Rita tá dando uma ordem aqui. Vai lá. Para já. Para aí. Brincadeira, gente. Mas dá uma chance, vai. Vai ler Ruído Branco. Esse aqui, sem dúvida nenhuma, virou mais um dos queridos pra sempre, pra vida da minha coleção de livros. Gente, super obrigada por acompanhar o canal. Eu espero ter trazido aqui um livro bacana, com uma novidade interessante pra vocês. Já leu? Quer ler? Quer deixar um comentário? Vamos trocar ideia aí embaixo, por favor. Um super abraço, fiquem bem, até a próxima. Tchau, tchau.